Faculdade Finassi apresenta Finamente, um podcast sobre educação e mercado de trabalho. Olá, tá começando a segunda temporada do podcast Finamente, o podcast da Faculdade Finassi. Eu sou nova por aqui, então deixa eu me apresentar. Eu sou a Rafa Ferraz, apresentadora, mediadora dessa temporada do podcast. E como eu nunca ando só, eu trouxe aqui para me acompanhar o meu parceiro, como a gente diz no rádio, de bancada, de microfone, Thiago Matheus. Bem-vindo, Ti! Valeu, Rafa. Bem-vinda também. Obrigado, gente. E estamos por aqui, Rafa, nessa segunda temporada toda de cara nova. O cenário, olha só esse cenário. Tá lindo, que coisa hein? linda também, né? E outra novidade é que a partir de agora o nosso podcast, ele não estará apenas no YouTube não, viu, Rafa? Então assim, pra quem quiser só nos ouvir, ele também estará nas principais plataformas de streaming, pra não ter que olhar aqui a nossa carinha, né, Rafa? Pois é, ninguém precisa ficar olhando. Mas na verdade, brincadeiras à parte, é porque se você tá dirigindo, né? Também. Tá no transporte público, Exato. Às vezes é mais fácil ouvir. Fazendo uma tarefa em casa. Então você pode escolher ver ou ouvir a gente. Isso aí. E Ti, mas vamos falar de uma coisa sobre conteúdo, que é o mais importante. Nós não somos as estrelas desse podcast. Jamais. Quem são as estrelas são os nossos convidados. Então o que a gente vai ter de conteúdo nessa temporada? É isso, Rafa. Hoje a gente começa uma jornada de conversas, de reflexões, de descobertas, né? Por que não? Sobre dois temas que caminham lado a lado: a educação e o mercado de trabalho. E nesse mundo de constante transformação, entender como é que a formação acadêmica e as habilidades práticas, né, se conectam com as exigências do mercado é mais do que necessário. Eu diria que é essencial acompanhar o podcast, Rafa. Exato, Ti. A ideia dessa temporada é falar abertamente mesmo sobre tendências do mercado, desafios, oportunidades e principalmente como a educação pode e deve preparar as pessoas para um futuro profissional cada vez mais dinâmico, realista e, olha, eu diria, acrescentaria aqui também que um futuro um tanto desconhecido, muito por conta da evolução vertiginosa da inteligência artificial e de tantas outras tecnologias. Então, se você é estudante, educador, um profissional que está fazendo uma transição de carreira ou apenas alguém curioso sobre o tema e que acredita que conhecimento nunca é demais, esse podcast é para você. Então, bora começar, que a gente já falou demais. E vamos ao que interessa, né, Ti? Vamos ao que interessa, que a nossa convidada já está aqui. Hoje a gente recebe a Sandra Regina Lins do Prado. A Sandra, ela é professora, coordenadora, ela é enfermeira, né, com mestrado em ciências pela Unifesp e diversas especializações, viu, Rafa? Daqui a pouco ela vai falar, mas incluindo o controle da dor, oncologia, estética. Ela é coordenadora do curso de enfermagem aqui da Finassi. Ela também trabalha com estética corporal, facial, oferecendo atendimento ambulatorial e cursos de aprimoramento. Já está aqui conosco, Rafa. Muito bem-vinda, Sandra. Prazer, viu? Muito prazer, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui falando como profissional da Finassi e vamos lá, né? Muito prazer. Thiago já deu essa abertura, a gente Sim. sempre, né, brinca aqui, lendo aqui antes nos bastidores, que o currículo é enorme, a gente tem que dar uma enxugada. É. Então, primeiro eu quero que você se apresente por você mesmo, fala um pouco da sua trajetória com a enfermagem, com a sua formação, como é que você chegou até aqui na coordenação também da Faculdade Finassi. Eu, na verdade, né, quando vocês perguntam, né, o seu nome, eu sempre gosto de usar o meu nome, né, eu acho que nome faz parte da identidade das pessoas. Então, eu comecei na enfermagem bem novinha, né, eu tinha 17 anos, eu comecei num curso numa escola católica. E eu estudei um curso que não existe mais hoje, que é atendente de enfermagem. Uhum. Depois eu fiz auxiliar de enfermagem e depois eu fiz a graduação. Então hoje eu sou enfermeira, né? Quando eu terminei a graduação, eu tinha um bichinho, né, que me comichava assim, que eu queria ser professora, Tá. né? E aí eu fui então fazer licenciatura. Então foi a primeira coisa que eu fiz e depois eu me especializei em dor, porque o meu primeiro emprego foi em oncologia. Uhum. E a oncologia entrou
né, na minha vida profissional e permanece até hoje, né? E aí na pandemia veio outro bichinho assim, né? E aí eu falei, vou estudar dermatologia e estética, né? Era um momento pandêmico, difícil, eu falei, eu preciso me ocupar com alguma coisa. E deu super certo, porque é uma coisa que eu gosto, né? E às vezes as pessoas falam, mas você vai largar a aula e vai trabalhar só na estética? Não, eu não vou largar. E você gosta mais de coordenar ou de dar aula? Eu gosto de dar aula, mas a coordenação, ela é uma experiência administrativa que ela é muito ímpar, porque você aprende muito. E eu não deixo de ser educadora quando eu coordeno, porque eu tenho que me aproximar do meu aluno, eu tenho que conhecer os meus alunos, eu tenho que entender o que o professor está fazendo, conhecer os cronogramas, ver se está de encontro com as ementas. Então, é um trabalho de formação também. Já vi, Tiago, que a gente fez um roteiro e eu já comecei a querer inverter o roteiro inteiro. Mas é assim mesmo que mas funciona. Mas só para ficar claro, hoje você é coordenadora, professora, mas você ainda atua na prática como enfermeira em hospitais ou na parte estética? Na verdade, eu atuo eu faço um trabalho de home care com lesões de pele. Tá. E eu atuo na área de estética também. Tá. Muito bem. Ô, professora, você falou aí do seu começo e os caminhos que te levaram para diversas especializações. Queria que você falasse, até para a formação do estudante que está começando agora, querendo entrar aí no mundo da enfermagem e tudo mais, da saúde. Como é que você enxerga, então, a importância dessa formação contínua na sua profissão e os diversos leques, né, que a profissão de enfermagem acaba mostrando e abrindo especializações ao longo da jornada? Eu me formei, Thiago, na década de 90. Então, eu saí cheia de expectativas. Primeiro, eu queria licenciatura, mas aí eu era muito novinha e aí eu não tinha experiência. Eu tinha experiência no cuidado, mas eu não tinha experiência como enfermeira. Então, veio aquela coisa, vou fazer curso, então todo ano, e aí eu botei uma proposta na minha vida, eu fiz um planejamento mesmo de trajetória, então assim... Isso super nova, você já fez esse planejamento? Super nova, mas eu era novinha, né? Eu graduei, eu tinha 24 para 25, e aí assim... Eu fiz um plano, eu vou fazer um curso todo ano. Então, eu gostava muito das lesões já, eu tive um problema familiar, particular, que me levou para a oncologia. Eu perdi meu pai muito cedo, né? Então, meu pai, ele morreu com uma traqueostomia, que é um orifício que tem aqui para o paciente respirar, e eu percebia que as pessoas tinham muito aversão àquilo, o profissional mesmo, e a pessoa leiga também. Então, eu quis ir para a oncologia por essa questão familiar. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando nós falamos de um profissional da enfermagem, ele precisa estar atualizado. Eu vou ampliar, não da enfermagem, mas da área de saúde, né? Então, vamos pensar. Quando eu me formei, eu dava injeção com seringa de vidro. Eu dava injeção com agulhas que eram reesterilizáveis, que quando aquela agulha ela estava robuda, que nós usamos o termo, que ela não tinha corte, nós tínhamos que lixar aquela ponta para esterilizar, e nós recebíamos as agulhas numas caixinhas de inox, então nós tínhamos que abrir, tirar com maior cuidado. Era tudo diferente, né? Era tudo muito diferente. Tá melhor agora? Tá tudo muito melhor, mas aí eu preciso também ter uma pessoa que tenha feeling por isso, que queira fazer isso. As seringas são descartáveis, as agulhas são descartáveis, mas eu não posso contaminar do mesmo jeito. Eu tenho que usar uma técnica séptica, que é manter um meio sem contaminação. Então, o princípio da técnica é o mesmo, mas a minha habilidade teve que mudar. Certo. E eu tive que me lapidar. Então, os cursos, eles foram fundamentais, né? A minha mãezinha, que estudou até o primário, às vezes, até hoje, eu falo, mãe, eu tô indo para tal lugar que eu vou fazer um curso. Ela fala,
Quando que você vai parar de fazer curso? Eu vou pegar um gancho no que você está falando, porque assim, a gente tem, são gerações diferentes, épocas diferentes, né? E a gente não tem como deixar de falar do avanço da tecnologia. E hoje, assim, se antigamente a gente fazia uma graduação e aí uma pós, talvez um mestrado, hoje a gente tem muitas e muitas e muitas opções. E eu fico pensando mesmo, ainda nesse caminho das especializações, se a gente vê em você que isso é uma coisa sua. Me parece que é da sua personalidade. Agora, qual é a necessidade que você vê com a mudança? O mercado está mudando, né? A tecnologia está chegando. Aliás, uma boa pergunta, inclusive. Com a entrada da tecnologia, a gente pode perder papéis dentro da enfermagem? Então, qual é a necessidade, não por uma vontade própria apenas de conhecimento como você, mas a necessidade real desse profissional se atualizar, porque senão ele vai ficar para trás, porque senão tem muita concorrência, ou porque a concorrência é a própria tecnologia. Hoje, Rafa, quando eu estou dando aula, eu sempre falo para o aluno, qual é o seu planejamento? A maioria é de estudar 4 anos ou 5 anos. Eu falo para ele, cancela esse, aborta e já pensa na primeira pós-graduação. Mas isso é fato. Tá. Se hoje o enfermeiro não estiver cursando uma pós-graduação ou estar já com ela concluída, ele não está apto para o mercado de trabalho. Nem um curso técnico, porque eu queria entender a diferença da graduação e um curso técnico também. Os cursos técnicos hoje estão com a mesma particularidade. Então, nós temos alunos... O curso técnico, ele tem um nivelamento do ensino médio. Então, ele é um curso profissionalizante que pode ser realizado, inclusive, concomitante com o ensino médio. Ok. O curso superior, ele tem que ter concluído o ensino médio para que ele possa ir para o curso superior. Os cursos técnicos, hoje, nós temos muitos técnicos de enfermagem, mas nós temos especializações pós-técnico. Então, a nossa faculdade, FINASSE, o Conselho Federal de Enfermagem, tem uma proposta de promover a formação da especialização pós-técnico. Então, o que é isso? Eu formei um técnico com um conhecimento geral, mas eu quero levar ele para trabalhar nos serviços de hemodiálise. Hemodiálise, o processo dialítico, é um sistema, uma máquina, né, computadorizada, que faz o trabalho de um rim. Ou seja, o enfermeiro não pode trabalhar em todas as áreas, ele tem que se especializar para algumas áreas. Ele tem que se especializar para as áreas afins. E o técnico também. Por isso que nós temos a especialização pós-técnico e a especialização do enfermeiro. E para o mercado de trabalho, o que... a gente pensando no aluno que quer, ou no estudante, preciso entrar no mercado de trabalho. Ele ter feito um curso técnico e uma especialização, ou a graduação, o mercado de trabalho enxerga melhor de um jeito ou de outro, uma formação ou outra? Se ele tiver a graduação e uma especialização, áreas que eu vou te dizer que são, assim, né, fundamentais. Hemodiálise, ele tem que ter pós-graduação. Centro cirúrgico, ele tem que ter pós-graduação. Central de material esterilizado, ele tem que ter pós-graduação. UTI, ele tem que ter pós-graduação. Depende da área que ele quer atuar, né? Ou seja, é aquele planejamento que você falou que o estudante tem que ter. Então, ele vai ter que já se planejar com antecedência para saber onde ele vai pisar, atuar e já está preparado. Mas antes de planejar, precisa entender quais as possibilidades, o que ele gosta, o que ele quer para fazer esse planejamento. Isso, a gente tenta despertar na graduação. Então, a gente, durante os processos de conversa, de orientação com os alunos, eu tento sempre levar para eles as várias áreas que nós atuamos, né? Até eu tenho um aluno que ele está se graduando agora. Ele é engenheiro. Olha. Né? Ele é engenheiro, ele é matemático. E aí ele falou assim para mim, professora... Mas eu sou de humanas. Então, eu sou de humanas. Foi assim, não sei por que fiz engenharia. Por que enfermagem? Porque eu sempre gostei.
E o que eu estou pensando em fazer alguma coisa de cirurgia. Eu falei para ele, olha, com seu perfil eu faria uma especialização que é super nova. Eu faria cirurgia robótica. Mas ele pode só sair de engenharia e fazer uma pós-graduação? Não, ele tem que ele graduar. está na graduação. graduando. Tá. E aí ele vai fazer Sim. cirurgia robótica. Porque, né, e ele ficou fascinado. Então, o aluno ele também tem que conhecer. O que a gente tem de especialização? A nossa faculdade FINASSE, ela tem especialização em unidade de terapia intensiva. Que legal. Ela tem em enfermagem do trabalho e ela terá aí em breve na função renal, né, em hemodiálise, em nefrologia. Mas o enfermeiro, ele tem que ter um plano da rota, né? E ele tem que ter uma expertise em determinada área. Certo. Então, isso é fundamental. Não é um enfermeiro... Tem um médico clínico geral, Sim. pode até ter um enfermeiro geral, mas o ideal é uma especialização, Acho que né? o seu comentário, Rafa, é bem legal para a gente pensar na diretriz curricular de formação do enfermeiro no Brasil. Ela pede que sejam formados enfermeiros generalistas, que seriam um clínico geral. Sim. Mas ele precisa, né, se identificar com uma área e traçar uma rota, né, para que ele possa atuar nessa área. E como generalista, eu deixo mais né, Um insight. uma plantação de bichinhos do comichão, Tá. né? Você tem que saber muita coisa, por isso que eu fiz muitos cursos. Eu tenho que saber sobre ferida. Agora o enfermeiro pode suturar, né? Então, assim, outro dia eu fui fazer um curso de sutura, porque mudou, não é do meu tempo. E eu fui fazer um curso, porque imagina que eu vou ficar sem suturar. Eu quero suturar também. Então, eu tenho que estar me atualizando o tempo todo. Não né? adianta, Não né? adianta. Não adianta para Ainda mais na qualquer área de área. saúde, né? É. Principalmente na área de saúde. Agora, professora Sandra, até para o estudante que está acompanhando aqui o podcast Finamente da FINASSE, o quanto que a gente coloca de vocação, de paixão pela profissão ou aprendizado ao longo do caminho, no meio da jornada, você vai para lá, vai para cá. Tem um pouco desse lado na área da saúde, principalmente na enfermagem. Você tem que ter a vocação, você tem que ter a paixão por aquilo. Não pode Você só está afirmando ou você está perguntando? É uma pergunta um tanto quanto retórica. Porque eu acho por que, exemplo, eu não posso ver sangue. também Eu não, acho que não professora. daria para eu fazer enfermagem, nem medicina, nem nada, ainda né? bem que não tem demonstração aqui no podcast da professora fazendo alguma... Acho que não, Rafa. Não dá, né? Tá. Eu acredito muito na vocação, né? Mas ele precisa, sem dúvida, ter o conhecimento, desenvolver as habilidades. E hoje, infelizmente, eu não sei se vocês vão me perguntar sobre isso, mas eu vou fazer uma ligação Sim, com o mercado de trabalho e com Ótimo. a questão de quanto ganha um enfermeiro, né? Então, assim, o salário hoje, o piso salarial de um enfermeiro é R$ 4.400. Isso para ele trabalhar 30 horas ou 36. Se ele trabalhar 44, ele ganha um pouquinho mais, em torno de 6.000. Se ele for trabalhar na atenção primária... A gente já vai falar melhor sobre isso. Ele vai ganhar em torno de 11 a 12 mil reais. É um salário mais atrativo. Se ele for trabalhar como um gerente de unidade... se ele for o responsável técnico, em torno de uns 15 mil. Se ele for o gerente daquela unidade, 22 mil reais. É um salário atrativo. Sim. Mesmo pensando que R$ 4.400 é ruim, eu acho insalubre para um enfermeiro. Porém, quantos pais de família ganham isso no Brasil? É isso que eu ia falar. Aí é o comparativo, né? É o que a gente comparativo. acaba fazendo, A média nacional. E né? aí, muitas pessoas buscam a graduação já com este intuito, assim, eu vou Olhando pra ganhar cifra. 5 mil, 4 mil, e aí se ele não tiver... dá pra fazer, não dá pra escolher uma Rafa. profissão sem, só pelo dinheiro, né? Quando que eu percebo? Porque as disciplinas que eu leciono e que são, acho que meu carro-chefe, são as práticas. Então, eu ensino a dar injeção, eu ensino a passar sonda, eu ensino a fazer uma lavagem intestinal. E aí você tem que fazer isso tudo com o olhinho brilhando. Uhum.
né? Então, isso é ter a aptidão para a profissão. Então, eu sempre falo para o aluno, porque às vezes a nossa conversa é tão legal que o aluno fala, eu estou na dúvida mesmo. Eu falo, você vai descobrir se é isso mesmo a hora que nós estivermos na prática. Exato. Ali no tete a tete. E se não for, tá tudo bem. Sim. Porque você precisa ser feliz. Porque se você me perguntasse hoje, século XXI, aí tudo acontecendo, você faria enfermagem? Eu faria. Então, ótimo gancho para eu voltar um pouco. A gente já vai falar sobre a APS, que é a Atenção Primária à Saúde, que eu acho importante. Mas, para a gente chegar nessa parte um pouco mais específica, eu ainda fiquei na cabeça que, quando você começou lá com 17 anos, o que te motivou a escolher? Aconteceu? Era alguém da família? Era o que estava próximo? Porque você, de fato, queria fazer isso. E aí, um gancho junto com uma outra pergunta sobre a valorização da profissão. Porque a gente está falando de enfermagem, é a área da saúde, mas existem outras áreas. E a gente também está falando da medicina. E aqui, nossa proposta é falar abertamente. Então, vou falar uma coisa que a gente escuta. Tem gente que virou enfermeiro porque não conseguiu ser médico? Ou porque não conseguiu fazer alguma outra área? Eu queria entender isso. O que te motivou? A sua motivação lá com 17 anos? Como é que a enfermagem entrou na sua vida? E tá tudo bem se meu sonho era fazer medicina e de repente eu parei na enfermagem? Eu acho que são dois caminhos diferentes, né? Infelizmente, algumas pessoas iniciam a trajetória da graduação em enfermagem e depois vão para a graduação em medicina. Por quê? Porque ele consegue trabalhar como enfermeiro e pagar a graduação dele como médico. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Se é isso que ele quer. Eu sou da filosofia que, assim, seja feliz, né? Não vai fazer uma coisa porque você tem que ter o brilho no olho. E assim, quando eu comecei com 17 anos, é muito interessante, porque assim, eu fazia prótese dentária. Eu fiz o ensino médio técnico de prótese dentária. E concluí o curso, fazia dentadura, naquela época falava pivô, né? Nem falava, era tudo diferente. A ponte, né? A ponte. Não tem mais isso? Não é mais ponte, não. Até tudo modernizou. E tá certo, né? E aí eu fiz prótese dentária. Mas eu fazia parte de uma comunidade religiosa católica. E aí apareceu lá na igreja, né, um curso para fazer num hospital que era perto da casa da minha mãe, que é o Santa Marcelina, que é uma comunidade que eu gosto muito, onde foi minha casa de trabalho por 14 anos. E aí era um curso que era grátis, que eu não ia pagar nada. E eu falei, nossa, eu vou fazer, eu acho que é legal. E eu fui, menina, né? Cheguei lá, né, meia hippie, toda, né, e aí tive que mudar, né, porque a irmã falava, tive aula com irmãs, né, enfermagem tem que andar de cabelo preso, as unhas aparadas, o brinco pequenininho, e a gente nem tinha a norma regulamentadora. E aí eu me apaixonei. Só que mais que isso, eu terminei o curso hoje, em uma semana eu arrumei emprego. Nossa. E arrumei emprego aqui, na Beneficência Portuguesa de São Paulo. E menina, muito curiosa, né? Comecei a trabalhar na Beneficência e me encantei com a enfermagem. Então eu estudava com uma prima e a gente brincava que a gente ia abrir, que nós íamos estudar odonto, que nós íamos abrir um laboratório. E eu falava para ela, prima, eu não vou mais. Não briga comigo. Eu vou te dar tudo que eu tenho, porque tinha que ter todos aqueles equipamentos, mas eu não vou mais. E aí eu comecei a trabalhar, depois eu fiz o auxiliar e gostar muito. Então, eu brinco, mas assim, eu fui trabalhar no centro cirúrgico, aí eu me apaixonei por aquilo. E aí eu convivi com figuras ilustres da saúde. Eu circulei para o professor Zerbini, para o Adib Jatene. Para quem não sabe, que são cardiologistas renomados do Brasil, né? Ambos falecidos. O filho do Adib Jatene é cardiologista e está aí, né, atuando. Então eu me encantei. Então eu falei, eu não quero mais ser dentista. E o curioso, Rafa, que quando a professora fala que ela se encantou,
O olhinho dela Não, brilha. eu ia falar isso, você brilha. Eu me falei assim, encantei. gente, minha hora não é de saúde, mas dá até vontade de fazer enfermagem. Eu me encantei, Calma, Rafa, Não. nem tanto. Com a enfermagem, com aquilo, e aí eu fui fazer o auxiliar de enfermagem no Hospital das Clínicas, que tem uma escola até hoje, e depois que eu fui para a graduação, porque não era fácil estudar como é hoje. Hoje nós temos vários programas, financiamento. Eu fui estudar numa universidade privada que eu tive que custear, então eu tinha que trabalhar. Sim. Então, qual a importância? Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque eu falei da coisa do... Essa pergunta estava para frente, mas eu acho que a gente já pode emendar sobre se existe um real preconceito, a profissão não é valorizada. Como deveria ser. Porque, e aí, qual é a importância, de fato, da enfermagem? Você falou até da área estética, né? Então, no mundo, qual a importância da enfermagem? Porque todo mundo não tem dúvida da importância de um médico. Sim. E aí eu quero que você fale da importância da enfermagem e sobre ser valorizada ou não, ter algum tipo de preconceito ou não entre os médicos, entre quem faz, entre os estudantes. Então, a enfermagem, ela tem uma história contada com muita... de forma muito tortuosa, né? A enfermagem, algumas pessoas acham que ela nasceu com prostitutas executando cuidados. É mesmo? E quando eu ingressei na enfermagem, nós tínhamos naquela ocasião pais, que não foi o meu caso, graças a Deus, que não queriam que as filhas fizessem enfermagem. Por associarem Por essa associar, história. mas loucura, essa... Mas é muito louco, porque se a gente pensa que mulheres são cuidadoras naturais, né? É muito louco isso, mas assim, mas é uma história contada errada, né? Essa história, ela não é verdadeira. A enfermagem, ela nasceu lá, né, no século XIX, com Florence Nightingale, e a Florence, quando ela foi determinado a ela que ela iria para a Guerra da Crimeia, ela levou algumas pessoas com ela, e na verdade aquelas pessoas... Seriam as enfermeiras? Seriam futuras enfermeiras, porque a Florence, ela aprendeu na prática. E ela trouxe para a enfermagem uma robustez que tentava, e tenta até hoje, tirar esse preconceito, porque existe. Porque as pessoas até hoje olham para mim e falam, mas você devia ser doutora. Dos médicos também, né? Você é tão boa. Você devia... Eu falo, eu sou doutora. Porque eu, como enfermeira, eu tenho uma resolução que eu posso usar o meu DR. Porém, eu digo isso para o meu aluno, você precisa aprender a fazer o seu espaço. Porque, infelizmente, nós temos pessoas que têm um conhecimento debilitado, têm uma habilidade debilitada. Então, eu preciso ter um enfermeiro bem formado para que ele consiga conquistar o espaço dele e atuar de forma, né, que ele tenha essa autonomia, porque você está correta, até hoje nós somos discriminados, a pandemia deu um gás para tentar terminar com isso, o médico porque hoje... foi ali que percebemos que sem enfermeiro não acontece nada. O médico hoje, ele percebe um pouco isso, o médico hoje, ele é mais educado, mas nós ainda temos médicos bem mal educadinhos, por exemplo, que às vezes, né? Isso não só médico, mas vários que às vezes numa situação, ele acha que ele é chefia do enfermeiro e ele não é, né? O enfermeiro, ele tem a sua autonomia de trabalho e ele sim é líder de uma equipe, né? Então, onde tivermos auxiliares e técnicos de enfermagem, tem que ter um enfermeiro. Nenhum outro profissional pode chefiar um técnico e um auxiliar. Se eu pensar dentro de um hospital, numa situação que você está lá, porque a enfermagem não é só dentro de um hospital, né? Mas pensando nessa situação que o paciente está debilitado, está carente, está precisando de suporte, inclusive emocional, é esse enfermeiro que está ali. Sim, e eu diria, Rafa, que o enfermeiro da APS, da Atenção Primária em Saúde, ele vem ganhando esse espaço, inclusive autonomia com a equipe médica, com odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, biomédicos, tecnólogos em radiologia, todos esses profissionais estão na atenção primária, e o enfermeiro tem conquistado a
cada dia o seu espaço. O enfermeiro na atenção primária, ele tem um consultório onde ele atende, ele faz consulta de enfermagem. Quando ele percebe um agravo de saúde, ele encaminha para o médico dele, colega que está ali. Então, veja a autonomia que eu posso ter. É como se fosse que a gente não tem muito aqui no Brasil, um médico da família, aquele que faz a primeira avaliação. Na verdade, o Programa de Estratégia da Saúde da Família, ele é isso, ele trabalha com atenção primária pura. Vamos explicar então melhor, né? Isso que eu ia perguntar, a APS é exatamente isso? É como se fosse o programa? O que para quem não sabe? É uma atenção primária, ou seja, é a primeira atenção que eu devo dar para o indivíduo para promover a saúde e evitar o agravo. Okay. Então, é como se for... É uma saúde preventiva. Medicina preventiva? Preventiva. Então, hoje, nós temos no Brasil o Sistema Único de Saúde, que tem os programas tanto de uma unidade básica de saúde, onde o usuário vai até lá, tem o atendimento, recebe medicação, às vezes faz os exames. Nesses locais, seja a unidade básica de saúde ou estratégia de saúde da família, teremos equipe multidisciplinar, então teremos médico, enfermeiro, biomédico, nutricionista, psicólogo, algumas unidades têm fonoaudiólogo, o tecnólogo em radiologia, porque algumas unidades elas permitem que exames radiográficos sejam realizados. E esse trabalho é um trabalho nivelado, então todos são profissionais de nível superior, não há uma discriminação. Então, a gente consegue levar para a comunidade essa nova visibilidade da equipe e da atuação do enfermeiro. Agora, professora, como é que funciona na prática esse serviço? Porque, assim, do lado de cá, nós que não estamos na área da saúde, como é que a população sabe que existe a atenção primária à saúde? Como é que ela busca isso? Né? E para quem ela é direcionada? Exatamente. Existem canais que fazem a divulgação para chegar dos profissionais até a população, ou o caminho tem que ser inverso ou não, tem que ser de ambas as partes? Na verdade, assim, a nossa população, culturalmente, eles têm assim, um desenho da utilização desse serviço. A criança nasce, ela tem que tomar vacina, a mãe engravida, ela tem que fazer o pré-natal. São os serviços mais procurados, vacina e pré-natal. Ok. Todo bairro, ele é dividido, né, por regiões. Então, pode acontecer, por exemplo, nós estamos aqui em um determinado local de São Paulo, que eu tenha uma UBS 2 ruas acima que não atenda a minha rua, porque a minha UBS está mais para baixo. Sim. E aí, se o usuário for até a UBS mais próxima, que está 2 ruas acima, alguém vai explicar para ela, olha, Tiago, aqui não é a sua área. Hoje, Tiago, para a gente não perder o usuário, a gente te dá o primeiro atendimento e nós falamos assim, nós vamos te atender, mas o seu próximo atendimento tem que ser nesse lugar. Então, quando a gente fala de UBS, aqui em São Paulo é UBS, assim, atenção primária à saúde é no Brasil inteiro? É no Brasil inteiro. Em cada lugar, aqui em São Paulo chama de UBS, e quando a gente No fala Brasil, de UBS, a gente está falando unidade- de atenção primária à saúde? Tá, no Brasil, Unidade Básica de Saúde. No Brasil também, No Rio não tem UPA, não seria isso? Não, é UBS. A Unidade Básica de Saúde, ela pode ser no modelo apenas de atendimento interno e ela pode ser no modelo Estratégia de Saúde da Família. O modelo Estratégia da Saúde da Família, ele pega a sua casa, então você vem aqui conosco. Nós vamos cadastrar a sua família. Então, é a Rafa, o pai, a mãe, o filho. Então, um profissional vai até a casa dessas Nós pessoas vamos numa destinar comunidade? isso mesmo. Nós temos um membro da equipe extremamente importante e que muitas vezes até cursa enfermagem por ver o papel do enfermeiro, que é o agente comunitário em saúde. Aqui no nosso curso nós temos 2 agentes comunitárias em saúde cursando o Legal. nosso curso. E
aí essa agente comunitária, ela faz uma visita, vê a necessidade, por exemplo, de uma visita do enfermeiro, de uma consulta do enfermeiro lá. De ir até a casa da pessoa? De ir, nós fazemos o curativo lá, nós às vezes fazemos a medicação lá, e se eu chegar lá e me deparar com uma situação, um problema que eu preciso da intervenção de outro profissional, eu vou acionar esse outro profissional. Então, existe um encaminhamento para um médico? Na verdade, esse médico faz parte da minha equipe. As equipes, Rafa, nas estratégias de saúde da família, nós temos em torno de 5 equipes. Cada equipe é composta por um médico, um enfermeiro, 3 auxiliares de enfermagem e 5 agentes comunitários. Então, a minha equipe, ela vai rastrear uma área todinha. Esses 5 agentes comunitários, eles têm que passar visita com frequência. Se eles localizarem uma demanda que nós teremos que fazer em domicílio, eu e enfermeira, junto com os meus auxiliares ou técnicos de enfermagem, vamos até lá e realizamos. Agora, professora Sandra, você como profissional, como que você enxerga as políticas públicas, né, para atenção primária à família no Brasil? Elas estão cada vez mais fortalecidas, está no caminho certo? Acha que dá para melhorar um pouquinho como profissional? Como que você tem enxergado isso? Hoje, nós temos as políticas públicas bem funcionais, Tiago, com os programas de saúde da mulher, saúde do homem, do adulto, do idoso, saúde da criança, o Programa Nacional de Imunização. O nosso país é o país que tem o programa mais enriquecido do mundo. Aliás, é referência do atendimento no Brasil, mas não existe SUS fora daqui, não existe. O que você está falando não existe fora do Brasil, praticamente. O nosso PNI é um programa, né, que ele supera aí todos os outros. Então, as políticas, elas são positivas. Porém, hoje, os serviços eles estão funcionando melhor com as organizações sociais. Então, nós temos, por exemplo, o próprio Santa Marcelina, o Albert Einstein, a Associação de Saúde da Família, a SPDM, que é ligada à Unifesp. Eles são organizações sociais que em licitação, assumem determinadas áreas. Então, por exemplo, o Santa Marcelina é uma organização social que assume praticamente 100% das UBSs da Zona Leste. Entendi. E aí, funciona com profissionais que não são concursados, são CLT, e funciona. Por quê? Porque é um cuidado de saúde, mas é um cuidado quantificado. Então, eu tenho que atingir meta. Nessa equipezinha, eu tenho 1.000 famílias para visitar durante o mês, para atender, para ver as intercorrências. Então, é um trabalho, é um enfermeiro, como eu falei aqui em algum momento, que vai ganhar em torno de R$12.000. Isso que eu ia fazer essa ligação. É nesse serviço, trabalhando na UBS, trabalhando dentro de uma equipe, que um enfermeiro pode ganhar esse valor. Esse valor, mas ele vai trabalhar bastante. Então, se você for um profissional qualificado, bem formado, especializado, não tenha dúvida que você vai se colocar. Tem uma pergunta que a gente deixou passar, e ela falou em profissional, a gente já falou muito de especialização, mas profissional qualificado. Tiago falou de dom, de talento, mas que habilidades mais importantes são necessárias para você ser um bom profissional de enfermagem? Tirando a necessidade de estudo, de conhecimento, Eu diria que empatia, comunicação, eu diria que são as competências aí mais, né? Habilidade, porque assim... Habilidade manual? Manual, saber pegar uma seringa, ver uma secreção e falar, deixa eu ver se tá com cheiro. É isso, não entendeu? Não pode ter nojo, né? Não dá pra ter nem medo de sangue, nem querer desmaiar com sangue. Pode ser Não distraída, né, Rafa? Deixa as coisas caírem. Mas eu diria que empatia e comunicação, porque você precisa ser muito... às vezes técnico, às vezes muito população, porque você precisa chegar naquele cliente, né? Então, eu diria que
Eu acho que a empatia até supera, ou elas estão ali, empatia e comunicação. E tem uma coisa que eu vou fazer um comparativo. A gente que trabalha com comunicação, eu e o Thiago, a gente trabalhou em rádio, ao vivo. Tem uma coisa que não importa o que aconteceu no meu dia. Não. No meu dia anterior, não importa se eu terminei um casamento, se eu briguei. O paciente não tem nada a ver, o ouvinte não tem nada a ver. Exatamente. Então, a empatia, nesse caso, também tem a ver com... Não importa, eu tenho que deixar ali em casa, Sim. porque tem alguém que eu tenho que abrir um sorriso que está precisando de mim. Né? É muito interessante isso que você falou, porque assim, às vezes o meu mundo tá caído lá atrás. Desabou, você quer ser cuidada, né? Eu quero ser cuidada, mas eu chego aqui... Então, às vezes, né, sei lá, você fala, nossa, eu estava passando por isso, aí a pessoa fala, é mesmo? Não dava nem para perceber, né? Eu vim para cá com uma dor de cabeça imensa, a minha dor já está até passando, que a gente está aqui falando. Nós somos um bom remédio. Mas eu diria que assim, essa empatia, essa questão do cuidado com o outro, de olhar no olho, do toque, que é um toque que pode ser terapêutico ou pode ser agressivo. Então, eu diria que assim, é o diferencial da profissão. Muito né? bem. Professora, você já compartilhou muitas histórias, né? Falou da sua vasta experiência na área. Queria que você me desse uma resposta aqui para mim e para a Rafa. Vou fazer uma pergunta dupla para ela, Rafa, mas responder mais com o coração do que com o cérebro. Assim, o que vem na sua mente quando eu te pergunto o que você mais gosta na sua profissão de enfermagem? O que a primeira coisa que saiu do coração foi para o cérebro para você falar? Eu gosto de ver uma pessoa responder bem ao meu cuidado, melhorar. É o que eu mais gosto. Né, que tem, né? Não tem. Acho que, falando de novo em salário, eu nunca ganhei tão bem, mas cada vez que eu vi um paciente meu levantar, nossa, fico arrepiada, poder melhorar, poder segurar na minha mão, sabe? Não tem pagamento. E a segunda pergunta seria, nesse sentido também, a primeira história marcante que você fala, essa história marca muito a minha profissão. Você sabe, Thiago, que assim, eu vou dar um exemplo da minha história. A gente aprende, e a minha formação foi muito diferente, né, de hoje, mas a não receber nada dos pacientes, né, a não pegar nada, porque assim, não pode, ele está te pagando, como que é isso, né? E isso fica muito cravado, né? Então, assim, eu já ganhei muitos presentes na minha vida e todos têm uma história muito importante, né? Desde um prato decorativo até um tercinho, né, do budismo, que eu não sabia e que eu vi uma batianzinha lá, né, rezando, e eu falei, meu Deus, o que é isso? E até isso na minha profissão, eu acho que foi uma dádiva que Deus me deu, sabe? Eu gosto sempre de conhecer as religiões. Eu fui criada no catolicismo, mas eu cuidei de evangélicos, eu cuidei de espiritualistas, e essa coisa de querer entender, porque eu não posso discriminar, né? E ele precisa de mim ali. Então, eu ganhei uma vez um tercinho, que nem é um tercinho, que né, tem uma reza budista, e ela me deu com tanto carinho, porque ela ficava ali e eu curiosa, cuidando dela, menina, né? Isso foi até na Beneficência Portuguesa, eu falava, mas por que a senhora fica só falando assim? Tem um significado? Você sabe que aquele dia eu saí do plantão e até os meus gestores nem sabem disso, mas o primeiro dia que eu cheguei na Finace, eu falei, nossa, eu acho que vai dar certo, porque tá quase na frente do centro budista. Você fez uma legal, estão descobrindo agora, nesse exato momento. Mas quando essa batianzinha me deu esse tercinho, eu falei para um amigo meu, falei, nossa, mas eu fiquei tão curiosa, ela me contou tanta coisa do budismo, vamos sair do plantão e vamos lá? A gente sai às 3 horas, aí nós fomos lá no templo budista e é quase na frente da Finastra.
E quando eu cheguei lá, o primeiro dia, eu lembrei dessa história, porque são histórias que passam na vida da gente que a gente nunca vai esquecer. Que é isso que eu falo para vocês, que é empatia. E até hoje, quando eu vejo alguém adoecidinho, quando eu vejo que alguém não está bem, eu quero tocar, eu quero conversar, eu quero entender, porque eu sou enfermeira. Aliás, eu queria. Me veio na cabeça que você falou que uma das coisas que você mais gosta na profissão é ver as pessoas melhorando com os seus cuidados. E como lidar com a morte? É muito difícil, sabe, Rafa? Tem alguma coisa do tipo, um enfermeiro ou um médico, alguém da área de saúde, que diariamente precisa conviver com a morte? Tem essa coisa de esfriar, realmente? Tem. Tem. Além de esfriar, eu sempre falo, a área de oncologia, por exemplo, tem muitos oncologistas bem preparados hoje. Os cuidados paliativos no Brasil ainda é um trabalho que está bem engatinhando, ele é pequeno, ele não tem ainda muito campo, mas graças a Deus ele está aparecendo, inclusive para preparar médicos, enfermeiros, para lidar com a morte. Não é fácil perder alguém. Não. Né? E alguém que você cuida, eu seria hipócrita de dizer, é um pedacinho de mim. Não é, mas é uma pessoa que faz parte do meu quebra-cabeça. Eu cuidei dela 120 dias, eu cuidei 10 dias, eu cuidei 1 hora, não importa. Eu cuidei. É difícil não sentir, né? É difícil não sentir. Então, quando eu estudei também, nós não podíamos chorar. Então, hoje, eu digo... Era uma recomendação? Era uma recomendação. E hoje? Hoje, a gente não trabalha dessa forma. Inclusive, eu falo para o aluno, chora, respira. Se você precisar ir no banheiro, vai no banheiro, mas pensa que ele precisa de você. Ou, às vezes, a família precisa de você, né? Então, não é fácil. Mas, uma coisa que acalma o meu coração é assim, eu fiz o meu melhor. Uhum. Eu fiz tudo o que eu podia ter feito. E eu vou fazer mais, eu vou cuidar de você, eu vou limpar seu corpo, eu vou te barbear, eu vou cuidar bem de você para você ser sepultado com dignidade. Então, eu acho que isso é uma etapa difícil. Mas se você tiver na mente, eu fiz o meu melhor. Você fica tranquila, você sofre. Nossa, não é que a câmera não vai pegar aqui, mas eu fico com o cheio. Você sofre, mas eu fiz o meu melhor. Professora Sandra, você diria que essa, então, é um dos maiores desafios, além de todo aquele lance de pressão, ambiente hospitalar, acredito eu, né, para quem conviva diariamente, fica um pouco mais pesado, mais carregado. Enfim, se você puder orientar também sobre essa e outras dificuldades, outros obstáculos, para quem, né? Para se preparar, né? Tá pensando já em ingressar na área da enfermagem, quais seriam esses obstáculos? Eu acho que assim, os maiores desafios. Os maiores desafios é trabalhar com a construção do conhecimento e habilidade, porque às vezes você está numa cena prática e você não está muito preparado para aquilo, né? E todo mundo que está na cena fica nervoso. Então, às vezes, você está tremendo lá e você vai abrir uma seringa, às vezes alguém grita lá, tira essa estagiária daqui! Porque é uma cena... Um médico. Possivelmente. Desculpa, mas essa piada, mas tudo bem. Às vezes eles são estressados, mas é que nem eu falo, tudo, sabe, Rafa, vale a pena você levar com leveza, né? Então, assim, às vezes eu olho e falo, respira, né? Mas eles são, assim, eu entendo, porque aquele momento a vida está num perigo iminente, né? Tem isso também, né? Tem isso, e aí tem médico, porque eu me frustro, mas ele também, porque quando a gente atende uma PCR, por exemplo, que é uma parada cardiorrespiratória, a gente tem um protocolo, façamos 10 ampolas de adrenalina, vamos massagear 30 minutos. Às vezes tem médico que a gente fala, Tiago, 40 minutos. Tiago, já foi 10 ampolas. E ele não quer aceitar que o paciente morreu. Entendi. É difícil para ele também. Por isso que não só o enfermeiro, mas o médico, o biomédico, os tecnólogos, ele tem que ter um preparo emocional.
Aliás, eu acho que essa resposta a gente está se encaminhando para o fim, e eu ia falar sobre aquilo que não é as formações não técnicas, que a gente chama hoje de habilidades, de soft skills. Então, você falou de empatia, que eu não sei se dá para desenvolver ou não, talvez dê com autoconhecimento, mas isso que você falou agora. O preparo emocional. Que é o preparo emocional, ele é extremamente, eu imagino que seja muito importante, né? E assim, é bastante importante você conhecer primeiro você, os seus limites, autoconhecimento, as suas emoções, para você conseguir lidar com a emoção do outro. Porque você, como enfermeiro, você vai ser gestor. Né? Porque às vezes você fala, não, mas eu não quero ser gestora, eu quero ser enfermeira. Minha querida, você vai ser gestora da unidade que você trabalha. Você vai ter técnicos supervisionados por você. Então, você precisa ter o equilíbrio emocional. Nós só conseguimos atingir o equilíbrio emocional quando nós nos conhecemos, quando nós conhecemos os nossos limites, quando nós conhecemos as nossas emoções, porque aí nós conseguimos trabalhar isso olhando para o outro. Então, eu diria que para o médico, para o enfermeiro, para o biomédico, para todos, até para o psicólogo, para o fono, para o nutri, é fundamental isso. Ô, professora Sandra, você não só como professora ou coordenadora que mas como enfermeira, a sua profissão, a sua formação e a sua vasta experiência, né, ao longo dos anos. Você mencionou que muita coisa na área mudou para melhor, ainda bem, né? As coisas vão evoluindo. Mas o que você gostaria de olhar de agora em diante, num futuro não tão distante, que poderia melhorar, que poderia mudar na sua profissão, na enfermagem? Tem uma coisa que você fala, isso caminha para ser mudado, ou gostaria que mudasse, mas não vejo com bons olhos isso num próximo momento? Existe isso de você pensar dessa forma? Tem algumas coisas, Thiago, que elas estão sendo inseridas. Então, por exemplo, hoje eu tenho um carrinho de medicação que é um robô e que ele vai e leva a medicação preparada. E aí eu, que sou enfermeira ou técnico de enfermagem, eu vou pegar, vou conferir. Isso ainda me dá um pouco de medo, né? Porque você precisa ter esse robô muito bem aí, sim, vamos pensar, né? Manuseado, formatado. E eu sempre falo isso também para os meus alunos. Graças a Deus que a área de TI, de toda essa elaboração de engenharia, ela não é perfeita, né? Porque precisa do ser humano ainda. Então, eu acho que tem muitas coisas que podem mudar, né? Eu gostaria, por exemplo, que coisas que dessem conforto para o paciente pudessem melhorar. Então, do mesmo jeito que eu tenho um robozinho que pode levar a medicação, eu poderia ter uma cama com um alarme cada vez que o paciente ficasse 2 horas na mesma posição, para ele ser mudado de posição e evitar problemas naquela pele daquele paciente. Tão fácil de resolver isso, Tão né? fácil, né? É super Tem possível. coisas, às vezes, Rafa, que, assim, a gente tem muito avanço, a gente vai ter agora até um convite para os nossos alunos, para todos que querem ingressar ao Hospitalar 2025, que é uma feira de saúde, ela é em São Paulo, que tem muita tecnologia, então a gente vê muita coisa boa, mas essa tecnologia ela não chega em todo lugar. Sim. E aí, o que eu queria, no meio dessa pergunta do Tiago, é que o avanço chegasse em todo lugar. A área de saúde não tem... Algumas áreas, hoje a gente falando de inteligência artificial, tem um pouco de medo do avanço da tecnologia, porque algumas áreas temem que a inteligência artificial entre num campo da criatividade, do humano. A área da saúde, ela vê a inteligência artificial, esse robô, a tecnologia, como uma ferramenta positiva, ou existe algum medo dos profissionais ou de quem está estudando, falando, caramba, será que eu estou estudando agora e não vai precisar mais de mim daqui a pouco? Eu não acredito que, como uma profissão, talvez que deixe de existir, eu não acredito, né? Que a enfermagem chegue
né, nesse fim, vamos pensar assim. Mas eu acredito que nós teremos muitas transformações, com alguns procedimentos, alguns cuidados, algumas aferições, medições, e aí eu acho que o enfermeiro tem que estar bem antenado. A cirurgia robótica, como eu mencionei aqui, o médico que se adaptou a isso, que estudou, que fez pós-graduação, inicialmente foram todas feitas no exterior, ele está operando uma vesícula, ele está operando um aneurisma cerebral muito rapidamente com um microscópio, com uma invasão mínima. Então, isso, sem sombra de dúvida, é um avanço muito, né, fora do comum. Né? Então, eu acho que nós provavelmente vem mais para agregar e é só para o estudante ficar ligado. E se preparar para isso. Para isso. Tia? Já estamos chegando na reta final, né? Mas antes da gente encerrar o nosso bate-papo com a professora, vamos pedir para ela mandar uma mensagem para quem está pensando em seguir a profissão, né? A carreira de enfermagem, ou qualquer recado que você gostaria de deixar sobre o futuro da enfermagem, aqueles que ainda têm uma certa dúvida em escolher a profissão, com toda a sua experiência, o que você falaria? Posso não interromper, mas já interrompendo, porque vai ser sua mensagem final, sua dica. Mas a gente falou rapidamente aqui, eu acho que você queria falar sobre isso, a gente está falando de enfermagem, falamos de médico, mas quais são as outras áreas da saúde, né, que o estudante pode ficar ligado além da enfermagem, da medicina? A nossa equipe multiprofissional, ela é formada, como eu mencionei, pelo médico, enfermeiro, biomédico, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, tecnólogo em radiologia. Temos o nível médio de técnico de enfermagem, técnico de radiologia. E na FINASSE a gente tem algumas dessas formações. E temos também o técnico de odontologia, né, o auxiliar de odontologia. Na FINASSE, aqui no nosso na nossa faculdade, nós temos o curso de graduação em enfermagem, é um curso presencial de 5 anos, que já atende a nova diretriz curricular. Nós temos o curso de biomedicina, é um curso que tem estágios, nós temos um laboratório de análises clínicas, um laboratório de estética, então quando o aluno está no 7º semestre, quando ele escolhe a habilitação dele, ele pode optar em fazer aqui na faculdade. Nós temos também o curso de biomedicina com metodologia semipresencial, que também oferta, né, as práticas. Nós temos o curso de tecnólogo em radiologia e nós temos também os cursos técnicos. Então, eu tenho técnico e auxiliar de enfermagem, eu tenho técnico em prótese dentária, técnico em radiologia. Então, todos esses cursos, eles são ofertados aqui na FINASSE. As equipes e assim, a própria enfermagem, o que eu diria, né? Fazer uma graduação é desafiador. Se você tiver oportunidade de fazer um curso técnico e se preparar antes, talvez para entender isso mesmo. Esse contexto pode ser melhor para você. Mas também, se você decidir ir direto para a graduação, veja a sua identificação, né? Porque quando a gente escolhe uma profissão para a vida. Então, é muito importante pensar, lembra do que eu acabei de falar, é autoconhecimento. Então, tenta se conhecer, o que você quer? Eu quero ser feliz, então vamos lá, para você ser feliz, você precisa fazer alguma coisa que você gosta. Com certeza. Não dá para ser feliz fazendo uma coisa que você não tem identificação. Mas eu quero ganhar dinheiro, mas a gente já falou que também não dá para ganhar dinheiro e ser bom se você também não tiver habilidade. E aí você vai ser infeliz, então você vai trabalhar infeliz, você possivelmente vai sofrer absenteísmo, vai ficar faltando no trabalho e pode até ter um distúrbio psiquiátrico. Pode nem ser um bom profissional, porque não gosta do que está fazendo, né? Não vale a pena. Eu fiquei curiosa também. Temos mais enfermeiras mulheres? Porque Sim. a gente falou de cuidador. Como é que tá isso?
Na verdade, hoje os meninos estão ganhando um grande espaço, mercado de trabalho, tem áreas que se querem mais homens que mulheres, mas nós ainda temos muitas mulheres na enfermagem. E exatamente porque a história, ela nasceu de mulheres e a mulher é uma cuidadora potencial. Né? E para quem está curioso sobre o curso, é só entrar no site da Finasce, que é inace.com.br, joga lá e pesquisa sobre os mais diversos cursos dessa área que nós temos para A oferecer. gente está encerrando de vez. Agora, ela já falou aqui muito sobre... Você quer deixar mais alguma dica, alguma reflexão? Mensagem final. Algum livro, alguma... sei lá, alguma coisa para quem está nos ouvindo. Eu, assim, como eu disse, eu acho que vocês precisam procurar o caminho da felicidade. E a profissão também é um ponto bem importante para a gente pensar em felicidade. E como eu mencionei, Sandra, se você fosse começar de novo, eu seria enfermeira, né? Eu sou enfermeira, né? Eu uso uma frasezinha que eu falo que eu amo o que eu faço, né? E eu sou o que eu amo. Então, acho que é isso que vocês têm que pensar. Se eu tivesse ouvindo esse podcast e tivesse ali fazendo enfermagem ou querendo, eu ia querer falar com você. E se você quiser falar comigo? Se alguém quiser falar com você, te pedir uma ajuda, trocar uma ideia, como é que chega até você? Trocar umas figurinhas, né? Então, pode ir lá no meu Instagram, Sandra Prado Capacitação, né? Na verdade, é Capacitacão. Pode me chamar também aqui no YouTube da Finasce, eu posso entrar e responder. E pode ir lá na faculdade nos conhecer. Faz uma visita, toma um cafezinho. Toma um cafezinho e a gente conversa pessoalmente. Muito bem. Começamos com o pé direito, hein, Rafa? Eu falei assim, gente, será que vai render esse tempo todo? Porque eu e o Thiago, a gente tem essa habilidade de falar bastante. Você fala, será que a gente vai conseguir falar de enfermagem 1 hora? 1 hora de podcast. Bom, não sei se vão editar alguma coisa. Mas graças à nossa querida convidada, a professora Sandra. Muito obrigada, Sandra. Gente. Foi um prazer, viu? Brilho no olho tá aí até agora Que e bom. uma inspiração. Mesmo não sendo da área de saúde, é inspirador ver você falando. Obrigada. A gente volta numa próxima e um outro podcast, finalmente. Essa é a segunda temporada, primeiro episódio, mas tem muito mais por aí. Fica com a gente. Até o próximo. Tchau. Valeu, gente.